Oi, gente. Nesta aula vou mostrar para vocês como é que a gente visualiza as respostas e como compartilhamos o link. No vídeo passado, vimos como criar uma aula com questões, aula, vídeos, imagens e colocando questões. E aí, quando o aluno responde, quando o aluno participa dessa aula, como é que eu, professor, vou ter acesso às respostas? Então, depois de criada a aula, eu venho aqui em respostas e observe o seguinte: está marcado o item aceitando respostas, não aceitando respostas. Deixe marcado o item aceitando respostas. Clique aqui, não esqueça de fazer isso, de criar uma planilha. Por quê? Porque quando o aluno responde, ele vai criar, o Google vai criar uma planilha lá no Google Drive, no qual você vai ter acesso a todas as respostas, lá vai ficar registrada. Então, clico aqui, criar planilha. Criar uma nova planilha, o título da aula, entre parênteses, resposta. Ele automaticamente já dá o nome. Clico em criar. Pronto. A planilha foi criada. Logo mais, vamos ver como é que acessamos a essa planilha. Volto aqui em perguntas, ainda estou na edição da aula e eu quero compartilhar. Se eu estou criando a aula, a atividade lá no Google Classroom, quando eu terminar aqui, essa aula automaticamente já fica criada, mas eu quero compartilhar em grupos de WhatsApp. Simples. Eu clico aqui em enviar e aqui vai ter as opções. Eu posso enviar por e-mail, como também eu posso criar um link. Posso encurtar a URL do link, copio a URL e essa URL ela vai ficar disponível para eu compartilhar em outros grupos. Copio aqui e aqui eu posso colar lá no grupo do WhatsApp. Eu posso deixar disponível para o aluno. Outras configurações importantes, clique aqui nessa catraca onde tem configurações, essa engrenagem. E aqui eu vou também ver algumas questões importantes em relação à aula. Eu quero que o aluno acesse, quero coletar dados de e-mail, endereço de e-mail. Se você quiser, marca aqui. Se não quiser, que não é importante, no nosso caso, não há necessidade de marcar. Outro ponto importante, restringir aos usuários da Secretaria de Educação do Estado do Ceará e das organizações confiáveis. Se eu deixar isso aqui marcado, significa que o aluno só vai poder responder se ele estiver acessando pelo e-mail do aluno, o e-mail Seduc. Se eu desmarcar, ele poderá entrar com uma conta Gmail comum, uma conta pessoal. Isso fica a critério de cada um. Mas como o aluno está logado na sala de aula através do e-mail institucional, é interessante que deixemos aqui marcado. Limitar a uma resposta, ou seja, quando eu marco esta opção aqui, ele só pode responder uma vez. Se eu deixar desmarcado, o aluno pode entrar e responder quantas vezes quiser. Aqui é interessante deixar marcado porque vai evitar que um aluno responda por outro, porque ela fica registrada por e-mail, tá certo? E pronto. Eu posso também, os participantes podem editar após o envio, ver gráficos de sumário. É interessante deixar desmarcado porque isso aqui é uma questão restrita ao professor. Salvo e pronto, fica salvo as questões de resposta, fica questão de envio. E aí, pronto, criei a atividade. Agora, depois de criar a atividade, eu quero fazer o seguinte, eu vou dar uma aula utilizando essa atividade. Eu volto lá no Google Sala de Aula, clico na atividade que eu criei, ou então eu venho aqui nesse olho para visualizar a aula que eu criei. Clicando aqui, vai carregar um novo link. Pronto, aqui é a visão da página que o aluno vai ter. Veja que o vídeo antes não aparecia a opção de dar o play, agora tem. E a partir daqui, eu posso, na minha web aula, compartilhar a minha tela. Eu vou compartilhar a tela
e vou explicar a aula a partir da aula que eu criei no Google Sala de Aula. Eu estou compartilhando a tela, os alunos poderão estar visualizando no seu celular a mesma aula que eu postei. Portanto, eu oriento, não é uma recomendação, mas eu oriento que as web conferências seja feita a partir daqui, da tua aula criada, e você vai explicar. Tanto que eu estou aqui com a tela, eu posso explicar o sentido da figurinha. Eu posso depois, gente, 5 minutos para dar essa resposta. Aguardo, e aí fico no aguardo. Aluno respondeu, vamos agora ao vídeo. Eu dou play aqui, compartilhamento de tela, vai ser reproduzido para o aluno, e o aluno vai visualizar. Também eu posso fazer que, se eu tiver algum problema de internet, de ele visualizar lá na sala de aula dele. Depois do vídeo, eu posso fazer comentários explicando o vídeo, explicando o conteúdo. Lembre-se que não é apenas o vídeo, eu posso pegar um link, eu posso pegar algo mais para trabalhar. Depois eu venho para a atividade. Explico a questão, dou um tempo para que eles respondam. E aí a dinâmica da aula. Eu estou utilizando a minha atividade postada no Google Sala de Aula e agora na minha webconferência eu estou explicando ela. Pronto. Aqui é a dica de orientação de como fazer esta aula através do compartilhamento. Vendo, primeiro, visualizando as respostas, compartilhamento de tela através do Google Meet, e aí eu posso dinamizar minha aula de diferentes maneiras.